Parmênides, de Platão. Audiolivro de domínio público, canal FPC, Frases, Pensamento e Cultura. Aqui é Tiago Toledo. Curta e se inscreva no canal para mais conhecimentos. Esse Parmênides é um livro que você tem que se concentrar um pouco, mas vai parando, vai refletindo que é muito bom. Até mais. Sétima, entendo tudo, respondeu Sócrates. E com relação ao conhecimento, continuou, o conhecimento em si mesmo. Será conhecimento da verdade em si mesma? Perfeitamente. Cada conhecimento particular em si mesmo seria, por conseguinte, conhecimento de um ser em si mesmo. Ou não? Certo. Assim, nosso conhecimento viria a ser o conhecimento da verdade de nosso mundo, de onde se colhe que cada ramo do nosso conhecimento terá de ser conhecimento de determinadas coisas do nosso mundo. Necessariamente. Porém, conforme tu próprio admitiste, nem possuímos as ideias em si mesmas, nem elas podem existir entre nós. Sem dúvida. E não é pela ideia em si do conhecimento que são conhecidos gêneros em si mesmos. Certo. Ideias essas que não possuímos. Justamente. Sendo assim, não poderemos conhecer nenhuma ideia, visto não participarmos do conhecimento em si mesmo. Parece que não. Logo, são-nos desconhecidos o belo existente em si mesmo, e o bem e tudo, que admitimos como ideias com existência independente. Quem sabe? Atente agora ao que se me afigura ainda mais terrível. Que será? Não estás disposto a conceder que se há um gênero em si do conhecimento, terá de ser muito mais preciso do que o conhecimento do nosso mundo, tal qual como o da beleza e os de tudo o mais concedido. E que se algum ser tiver de participar desse conhecimento em si mesmo, não dirás que somente Deus possuirá esse conhecimento exatíssimo. Necessariamente. Ora, a posse do conhecimento em si não permitirá a Deus conhecer o que se passa no nosso mundo. Por que não? Porque já aceitamos, Sócrates, observou Parmênides, que nem aquelas ideias atuam nas coisas do nosso mundo, nem as coisas do nosso mundo naquelas ideias. Separadamente, entre elas mesmas, é que umas atuam sobre outras. Aceitamos, de fato. Logo, se encontra em Deus esse domínio supremo e esse conhecimento perfeito, nem esse domínio chegará nunca a dominar-nos, nem esse conhecimento a conhecer-nos, ou seja, o que for do nosso mundo, porém, da mesma forma que não dominamos os deuses com nosso domínio, nem alcançamos nada das coisas divinas com nosso conhecimento, assim, também, pelas mesmíssimas razões, os deuses não têm domínio sobre nós nem conhecem os negócios humanos, na qualidade de deuses. Não será uma proposição usada em demasia, disse, privar Deus do conhecimento. Tudo isso, Sócrates, voltou Parmênides a falar, e muito mais ainda está implícito nas ideias, no caso de terem estas existência própria e concebê-las alguém como algo independente. Quem ouve tal coisa fica perplexo, sendo levado a contestar sua existência, na hipótese de admiti-las, será obrigado a declarar que por força terão de ser desconhecidas da natureza humana. Quem assim se manifesta sabe o que diz, conforme observamos há pouco, não será fácil demovê-lo de suas convicções. Só um indivíduo de dotes extraordinários será capaz de compreender que para cada coisa há um gênero à parte com existência independente, e alguém mais bem dotado, ainda, para descobrir tudo isso e ensiná-los devidamente aos outros, por meio de uma análise exaustiva. Declaro-me de acordo contigo, Parmênides, observou Sócrates, pois quanto disseste conserta plenamente com minha maneira de pensar. Por outro lado, Sócrates, observou Parmênides, se após considerar quanto ficou dito e todo o mais que poderia ser acrescentado, não aceitaram a existência das ideias dos seres, admitindo para cada coisa uma ideia definida, não saberá para onde virar o pensamento, a menos que reconhecesse a existência de uma ideia para cada coisa, sempre igual a si mesma,
com o que destruiria por completo a própria. Dialética, o que de certo já percebeste com tua habitual perspicácia, conforme creio. É muito justo o que dizes, teria observado Sócrates. Oitava, e que farás da filosofia? Para onde te voltarás na ignorância de todas as coisas? Por enquanto, não vejo saída. É que começaste cedo demais, Sócrates, antes de te exercitares, como convém, a definir o belo, o bem e o justo, e assim todas as ideias. Observei isso. Mesmo há 2 dias, ao te ouvir dialogar com o nosso amigo Aristóteles, aqui presente. Pois fica sabendo que é belo e divino o entusiasmo com que te atiras a essas discussões. Enquanto és moço, exercita-te mais de espaço nessas práticas, consideradas inúteis pelo vulgo, e que dele receberam um nome de parolagem. De outra forma, a verdade te escapará. E em que consiste, Parmênides, teria perguntado, semelhante exercício? O que ouviste agora mesmo de Zenão, foi a sua resposta. Aliás, uma de tuas objeções me alegrou sobremaneira, ao lhe manifestares teu desacordo de que a investigação não se dispersasse nos objetos percebidos pelos olhos nem somente nele se aplicasse, para concentrar-se no que é apreendido apenas pelo pensamento. E pode ser considerado como ideia. Com efeito, respondeu, não me parece difícil demonstrar por esse meio que os seres são semelhantes e revelam outras oposições possíveis. E com razão, disse. Porém uma coisa ainda precisarás fazer. Não basta aceitar a existência de determinado objeto e considerar as consequências de semelhante suposição. Longe disso, precisarás, ainda, admitir a não existência desse mesmo objeto, se te importa exercitar-te como convém. Aonde queres chegar? Perguntou. Caso te declares de acordo, disse, exemplifiquemos com aquela hipótese de Zenão, se existiu múltiplo, quais serão as consequências tanto para ele, em relação com ele mesmo e com o uno, como para a unidade, em relação com ela mesmo e com o múltiplo? E no caso de não houver múltiplo, voltar a considerar as consequências para a unidade e para o múltiplo, assim em suas relações recíprocas, como nas de cada um consigo mesmo. Desenvolve idêntico esforço partindo da hipótese de que a semelhança existe ou não existe, sobre as consequências desses pressupostos, tanto para os termos admitidos como para outras coisas, nelas mesmas e em suas relações recíprocas. Igual raciocínio valerá para o dissemelhante, para o movimento e o repouso, para o nascimento e a destruição, o ser e o não ser em si mesmos. Numa palavra, em tudo o que supuseres como existente ou não existente ou como determinado de qualquer modo, será preciso examinar as consequências resultantes, primeiro, para o próprio objeto, e depois, relativamente aos outros. Começarás por um, a tua escolha, depois vários, e por último todos. A mesma coisa farás com esses outros, tanto em suas relações recíprocas como com o objeto admitido de cada vez por ti como existente ou não existente, caso queiras exercitar-se com perfeição e assim, discernir a verdade na sua plenitude. É imensa tarefa, Parmênides, observou, que me impões, transcende minha compreensão. Por que não desenvolves tu mesmo as consequências dessa hipótese? Com um exemplo concreto, para que eu consiga compreendê-la. Na minha idade, Sócrates, teria respondido, é uma tarefa gigantesca que me atiras sobre os ombros. E tu, Zenão? Perguntou Sócrates, por que não fazes essa demonstração? Ao que Zenão, sorrindo, teria respondido, a Parmênides é que devemos dirigir-nos, Sócrates. O que ele expôs não é uma coisinha de nada. Não vês a enormidade do trabalho que exiges dele. Se houvesse aqui mais gente, seria pouco elegante, de fato, fazer-lhe semelhante pedido, não fica bem desenvolver tal assunto diante de público numeroso, máxime na sua idade. As multidões ignoram que, a não ser com a exploração a fundo do terreno, em todos os sentidos, não é possível adquirirmos noções certas com respeito à verdade.
De meu lado, Parmênides, eu também secundo o pedido de Sócrates, para ouvir-te mais uma vez. Depois de intervalo tão longo. Nona, após a fala de Zenão, pelo que Antifonte contou, Pitodoro teria dito que ele também e Aristóteles e os outros instaram com Parmênides para que demonstrasse sua proposição, sem ocupar-se com mais nada. Ao que Parmênides responderá: preciso obedecer-vos, disse, conquanto me sinta naquela situação de cavalo de híbico, antigo campeão de corridas, já velho, tremia quando atropelavam ao carro, pois sabia por experiência própria o que o aguardava. Aplicando a si mesmo o símile, dizia Híbico que, a seu mau grado, na idade a que chegará se via forçado a tomar parte das competições do amor. Lembrado disso, eu também sinto-me dominado pelo medo, por ter de, nesta idade, atravessar a nado tão grande, perigoso pélago de argumentos. De qualquer jeito, forçoso é obedecer-vos, pois, como diz Zenão com muito acerto, estamos em família. Por onde, então, começaremos, e qual será nossa primeira hipótese? E agora, já que temos mesmo de entregar-nos a esse jogo cansativo, não preferis que eu comece por minha própria hipótese sobre o uno em si mesmo, se existe ou se não existe, a fim de estudarmos as consequências disso decorrentes? Perfeitamente, teria dito Zenão. Então, prosseguiu, quem me responderás? O mais moço, porventura. É quem, de certo me criará mais simples, ensejando-me suas respostas pausas oportunas. Estou pronto, Parmênides, teria falado Aristóteles, a mim, de certo, é quem visavas, quando te referiste ao mais novo. Fórmulas questões, que eu responderei a elas todas. Então, comecemos, teria dito. Se existe o uno, esse uno não poderá ser múltiplo. Como fora possível? Nem terá partes nem poderá ser um todo. Por quê? É que a parte terá de ser parte de algum todo. Certo. E o todo? Não é só o que nada lhe falta que poderá ser todo. Perfeitamente. De um jeito ou de outro, o uno teria de ser composto, ou o designemos como um todo ou como constituído de partes. Necessariamente. Em ambos os casos, pois, o uno seria múltiplo, não um. Sem dúvida. Porém não deverá ser múltiplo, porém uno. Isso mesmo. X, logo, para que uno seja um, não poderá ser um todo nem há de ter partes. Não, de fato. Ora, não sendo constituído de partes, não terá começo nem meio nem fim. Pois tudo isso já seriam suas partes. Certo. E o começo e o fim, não são o limite de tudo. É evidente. Logo, o uno é ilimitado, visto não ter começo nem fim. Sim, ilimitado. E também carecerá de forma, não participa nem do redondo nem do reto. Por quê? Redondo não é o que tem todas as extremidades a igual distância do centro. Isso mesmo. E reto, não é o que tem o meio na frente das duas extremidades. Certo. Logo, o uno teria partes e seria múltiplo, se participasse da forma reta ou da circular. Perfeitamente. Não é, por conseguinte, nem reto nem circular, visto não ser constituído de partes. É justo. Mas, sendo o que é, não está em parte alguma, não poderá estar nem noutra coisa nem em si mesmo. Como assim? Se estivesse em outra coisa, ficaria envolvido por aquilo em que se encontrasse, passando a ter, por conseguinte, inúmeros pontos de contato com essa coisa. Ora, o que é uno e sem partes e não participa do círculo, de jeito nenhum poderá ter no seu contorno tantos pontos de contato. Impossível. E também, se estivesse em si mesmo, só teria a si próprio como envoltório de si mesmo, pois só estaria em si mesmo, por não ser possível estar em algo sem ser envolvido. Impossível, realmente. Logo, uma coisa é o envolvente e outra o envolvido, pois, como tudo, não poderá atuar ao mesmo tempo como agente e como paciente. Nessa hipótese, o uno deixaria de ser um para ser dois.
Isso mesmo. O uno, por conseguinte, não está em parte alguma, nem em si mesmo nem no que quer que seja. Não está, realmente. Para mais audiolivros, siga o canal FPC e aperte o sininho das notificações. Tiago Toledo, até mais e aproveite o livro.